Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus por tua vida, por mais uma oportunidade que você me concede de chegar até você, seja por meio do smartphone, Smart TV, tablet, notebook, não importa o meio, como eu sempre digo, o importante é que nós estamos juntos. Eu sou o pastor Lima do canal Pentecostais Arminianos e estou com você por alguns minutos. Eu quero louvar a Deus pela vida dos meus companheiros que estão conosco, pastor André Moreira, que é o diretor-presidente do Grupo EBD em Questão, e com a live de hoje está conosco nesse trabalho, nesse processo, e conosco também alguns homens de Deus que militam aí na boa milícia da palavra de Deus, combatendo o bom combate. Quero apresentar a vocês, depois cada um vai falar um pouco de si, pastor Edildson Fonte, do Rio de Janeiro, um grande homem de Deus, pastor José Roberto, o homem com o bigode mais bonito de toda a terra dos viventes, pastor Kleber Maia, pensa num camarada do Nordeste que é fogo puro, é ele, pastor Vinícius Couto, este é o erudito de todas as nações, já eleito por Deus. É aqui o servo que vos fala, pastor Temirinho, da Assembleia de Deus, aqui da cidade de São Paulo. Queridos, com muita alegria, atendendo a um convite formulado ao mês de junho, para a realização no mês de julho, mês 7 do ano de 2021, pelo pastor André Moreira, formulou um convite para cada membro que aqui está, de podermos palestrar numa semana teológica que teve início no dia 5 de julho, e a cada dia um palestrante teve a oportunidade de falar das grandezas do Senhor aqui. E tivemos um público muito satisfatório que nos norteou durante todo esse período. Vários alunos de várias denominações, e grande foi a proposta, o pedido de que tivesse fisicamente a elaboração de um trabalho. E inicialmente passou-se a ideia de ter uma apostila, mas a posterior pensamos em traduzir tudo o que foi ensinado, que foi falado, num livro. E foi uma proposta bem aceita por todos os participantes que aqui estão, e com isso nasceu a obra Salvos em Cristo. Eu vou passar aqui por causa da luz, para você ter uma visão melhor. Tá? E esse trabalho assinado pelos 5 pastores que participou, pastor Edildson, pastor José Roberto, pastor Kleber Maia, pastor Temi e pastor Vinícius Couto. Nós temos aí, hoje, esta live para poder trazer a você que nos prestigiou e que nos prestigia e que certamente em qualquer parte da nação brasileira e até mesmo do exterior venha querer adquirir a obra Salvos em Cristo, saiba um pouco da importância desse tema. Então, com muita alegria, e para não haver distorção aqui na sequência do trabalho, eu vou começar aqui com o pastor Edildson Fontes, porque foi o primeiro palestrante, então nós vamos seguir essa regra, para que ele fale um pouco na sua visão, principalmente como um erudito da palavra do Senhor, a importância desse tema, salvos em Cristo. Pastor Edildson, primeiramente, um prazer enorme tê-lo conosco, ter nos prestigiado, a gente sabe de todas as suas tarefas que tem, mas o senhor sempre, como bom servo, cooperando conosco. Agradecido em todos os nomes dos demais companheiros, seja bem-vindo ao canal Pentecostais Arminianos e também ao Grupo EBD em Questão. Muito obrigado, pastor Temi. A paz do Senhor para todos que estejam assistindo ao vivo a gravação dessa live. E para mim é uma honra estar aí podendo contribuir uma literatura no viés arminiano ao território brasileiro, um assunto que, contando desde 2013 para cá, temos 8 anos, né, desde a publicação da obra de Lloyd Johnson, Mitos, Realidade e Teologia Arminiana, acerca da teologia arminiana, na qual está ganhando uma força, seja uma questão acadêmica, seja uma questão eclesiástica. E esta obra, na qual o pastor Temer já fez essa breve apresentação, ele é um fruto de palestra do Altamiro, do pastor Vinícius, nosso amado pastor José, pastor Kleber Maia. Então, é uma pequena contribuição, né, porque é muita coisa a se trabalhar no nosso país
em um país continental. Graças a Deus que isso já tem avançado em nosso país, né? E na qual nós estamos aqui reunidos para trazer uma pequena contribuição aí ao nosso território brasileiro. E assim, nossos irmãos brasileiros, né, que se identificam com o arminianismo, vão poder aí obter mais um material, como já tem no mercado aí, para ser abençoado intelectualmente, espiritualmente, para fortalecer a sua identidade. E até mesmo os nossos irmãos que não são arminianos, seja ele calvinista ou luterano, ou até mesmo aqueles que não gostam de usar nomenclatura, mas poderão olhar para essa obra e ver informações interessantes, orientação, e não cair mais nesses mitos que, infelizmente, ainda existem acerca do arminianismo em nosso país. Certos espantalhos que fazem nas redes sociais, e, lamentavelmente, até mesmo pessoas consagradas de respeito, que nós até respeitamos, admiramos, mas, infelizmente, ainda cometem certos erros graves, né, acerca do arminianismo. Então, eu creio que esta obra ela chegou no momento certo, né, com pessoas que trabalham em volta do arminianismo, pessoas que se identificam com o arminianismo, é claro, acima de tudo, como servo de Deus, irmão de Cristo, mas uma questão eclesiástica, uma questão teológica, de reflexão, nós se identificamos com o arminianismo e uma forma de contribuir ao corpo de Cristo, com as igrejas, o que é o arminianismo e o seu desdobramento que pode refletir na nossa vida cristã. Não apenas uma questão intelectual, mas também uma vida cristã prática também. E nessa questão é bem interessante que tanto Armínio e Wesley deixaram como legado aí as suas vidas. Então, essa é uma obra que chega muito bem-vinda em nosso meio. Por isso, salvo em Cristo. Né? Nós somos salvos não pelas obras, sim, mas em Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero já, como bom anfitrião, pedir o meu perdão ao pastor José Roberto, que eu disse que o primeiro palestrante foi o pastor Edilson, não foi, é que o primeiro palestrante foi ele, né? E na ordem que nós apresentamos na capa, saiu o pastor Edilson, e acabei me confundindo. Pastor Roberto, para a gente não perder o enredo, o pastor Kleber Maia vai estar falando agora, e logo em seguida, depois o senhor fala, tá bom, meu pastor? Tem o vosso perdão? Amém. Pastor Kleber Maia, é sempre muito bom, é agradabilíssimo ouvi-lo, é uma pessoa que nós temos nutrido um carinho especial, e ele nos trouxe uma contribuição muito importante dentro da sua exposição. Ele falou sobre a perseverança dos santos, né? Mas em relação aos salvos em Cristo, pastor Kleber, qual a visão, o senhor que milita à frente da Igreja do Senhor, qual a importância dos salvos em Cristo o irmão vê para contribuir para o cenário nacional nesse trabalho? Seja bem-vindo, meu pastor. A paz do Senhor, pastor Teme, e a todos os amados irmãos que estão aqui nesta apresentação do livro Salvos em Cristo. É uma alegria poder aqui trazer a minha contribuição, vendo a importância desse tema. A doutrina da salvação é uma doutrina central para o cristianismo. Nós não podemos deixar de sempre estar falando da importância da salvação e da pessoa de Cristo para esta salvação, porque, obviamente, o cristianismo se centraliza na pessoa bendita do Salvador. E nós estamos aqui com um grupo que se propôs a falar sobre estes temas da salvação em Cristo, cada um trazendo a sua contribuição. Eu falei sobre a perseverança dos santos, porque é algo que eu entendo ser de suma importância. Alguém olha para a tradição arminiana, que nós estamos inseridos nela, e pensa que ela não oferece segurança na salvação, que os arminianos não têm certeza da salvação, que eles estão vivendo uma salvação que pode ser perdida por qualquer coisa a qualquer momento. Alguém chega em tom jocoso, perguntar a um arminiano: você está se sentindo salvo hoje? E, na verdade, a salvação para a tradição arminiana é algo que nós podemos, sim, ter segurança, ter certeza. Até porque esta salvação
ela não se baseia nos nossos sentimentos, mas sim na promessa que Cristo fez, que aquele que cresce seria salvo, e uma vez que nós temos certeza da fé em Cristo, fé essa que só foi possível porque a graça de Deus nos alcançou, mas agora, estando em Cristo, nós podemos ter, sim, a certeza da salvação. O que não pode acontecer é que alguém se afastar de Cristo e aí ainda querer ser salvo. Aí realmente é o ponto crucial e vamos trabalhar nessa ideia da perseverança. Salvação, sim, temos certeza da salvação, mas somente em Cristo. Então, salvos em Cristo é um tema que comporta bem tudo que foi falado, inclusive essa ideia da perseverança, que é um dos grandes diferenciais, né, do arminianismo, de ter uma perseverança, sim, mas desde que alguém permaneça em Cristo, não há uma perseverança incondicional, não há uma salvação que não deva ser buscada a cada dia. Nós, arminianos, consideramos muito importante destacar para a igreja a necessidade da perseverança, porque temos a apostasia como uma ameaça real, que a Bíblia nos apresenta assim, e, portanto, a minha contribuição no sentido de despertar os crentes para perseverar em Cristo, a fim de manter a salvação que já tem adquirida pela fé nele. Glória a Deus. Então, você que está nos assistindo, que está prestigiando e que vai compartilhar essa live, certamente é um pedido que todos nós aqui da mesa fazemos, que você compartilhe, que você possa propagar, porque quem está ganhando é o reino de Deus. Antes de passar já para o meu amado, que eu tive o prazer de conhecer e já aprendi a amá-lo desde a primeira vez que falei com ele, aliás, eu quero ressaltar aqui que quando Deus estava dando a mansidão, estava na fila da mansidão, eu tenho meu filho e o pastor José Roberto, eles entraram na fila umas 10 vezes. Eu não me recordo de ter entrado lá nenhuma vez, né? Então, o pastor José Roberto, ele talvez tenha sido de todos os palestrantes, e aqui cabe um posicionamento muito particular deste servo aqui, talvez tenha sido a palestra que, a meu ver, seja mais impactante, porque ele mostra as fontes comparativas entre o posicionamento calvinista e arminiano. Né? Então, na sua fala, ele falou sobre essa questão, né? Aspectos soterológicos, né? Comparados entre o calvinismo e o arminianismo. Então, isso é muito importante na nossa época. Então, posto a sua palestra, eu venho aqui com a mesma pergunta. Pastor José Roberto, como o senhor vê, dentro do tema da sua palestra, a importância dos salvos em Cristo para o povo brasileiro? Com o senhor a palavra. Seu microfone está fechado. Agora abriu, Amém. que bom, amém. Pastor Temer, amados pastores que estão partilhando deste momento, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e pela oportunidade que Deus tem me dado de participar da produção desse livro, bem como do evento, que para mim é uma graça, né? Eu considero os amados irmãos, pessoas que estão com afinco estudando esse tema já há um bom tempo, e eu tenho me debruçado sobre ele, pastor, nessa perspectiva dos salvos em Cristo, pensando no cerne das Escrituras como fundamento doutrinário da salvação. Né? E essa é uma doutrina paulina extremamente relevante, que nós não podemos abrir mão, de que a salvação ela não é meritória, ela não depende de méritos, ela é uma salvação por meio da graça, e que é uma salvação que nos foi providenciada por Deus em Cristo, que é uma expressão que é muito utilizada também por Paulo em suas epístolas, sobretudo a epístola aos Efésios. E
destacando esse aspecto no capítulo que nós desenvolvemos, bem como no nosso evento, a palestra que eu proferi, eu tenho me preocupado muito, porque muitas vezes as nossas afirmações, algumas, digamos assim, precipitadas por parte de alguns calvinistas e também arminianos, são destoadas daquilo que a Bíblia diz, estão muito mais fundamentadas em concepções filosóficas. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando a gente faz uma comparação entre calvinismo e arminianismo, a gente percebe pontos em comum e alguns deles embasados nas Escrituras. Quando a gente atenta para o calvinismo, existem alguns aspectos que são escriturísticos. No entanto, ainda que os calvinistas neguem, mas há uma percepção filosófica em algumas das concepções defendidas pelo calvinismo, e eu defendo isso tanto na minha palestra quanto no livro, que essa perspectiva determinista, ela remete a uma discussão antiga e filosófica que adentrou a cristandade. E também no aspecto do arminianismo, a gente vê o que os pastores aqui discorreram muito bem nas suas palestras, e que também está no livro, é que existe um arminianismo ingênuo, né? Que é aquele que não tem base bíblica, não se fundamenta naquilo que o próprio Armínio defendeu, e algumas pessoas que não leram os principais textos produzidos pelos teólogos arminianos, e por isso defendem alguns pontos de vista como se arminianos fossem. Então, para concluir, o nosso capítulo, nós estabelecemos essa comparação, mostrando de forma o mais didática que nós podemos ser, mostrando o que é que cada perspectiva defende em relação a essa doutrina da salvação, fazendo as devidas ressalvas, reconhecendo que o fato de alguém ser calvinista ou arminiano, isso não faz da pessoa um herege, né? Que são perspectivas que, digamos assim, estão no campo da diversidade, ainda que eu quero deixar bem claro, né, a minha filiação com a perspectiva arminiana. Eu sou um leitor dos escritores arminianos, respeito muito o João Calvino, tenho livros dele aqui, os comentários bíblicos, eu digo isso no meu capítulo, mas em relação à questão soteriológica da salvação em Cristo, eu defendo que é preciso que nós exerçamos a fé e creiamos naquilo que Deus nos providenciou, e acredito que Deus nos possibilita uma graça preveniente para que nós possamos exercitar essa fé. Então, o capítulo está aí, é uma provocação, é um diálogo para que as pessoas, aqueles que nos acompanham e aqueles que vão ler o livro, possam pensar sobre os fundamentos das nossas crenças, sejam elas calvinistas ou arminianas. Glória a Deus. Na fala agora do pastor José Roberto, muito bem colocado, muito grato ao pastor José Roberto, ele falou algo bem importante. Eu não quero aqui abrir uma divisão, né, entre calvinistas e arminianos, né? Então, isso é importante, porque muitas das pessoas não entendem que foi essa a proposta estabelecida lá atrás, né? Na instituição do Sínodo de Dort, foi o foco causar uma divisão mesmo, e isso perdura até agora. E eu falo por mim e pelos meus companheiros que estão aqui, creio que nenhum de nós queremos resolver aqui, ou temos a pretensão ou a soberba de querer resolver uma questão de mais de 400 anos. Agora, uma coisa é verdadeira. Ao longo desses anos, nós temos nos aprimorado, os arminianos têm se voltado para maior entendimento, compreensão e interpretações textuais, e isso tem feito com que essa expansão territorial do arminianismo até a nível mundial seja uma realidade. Nós tivemos, dentro do período da palestra, a boa, agradável palestra do nosso companheiro e amigo aqui,
pastor Vinícius Couto, que trouxe um dos temas, vamos dizer assim, mais acadêmicos, né? Que de todos que foi apresentado, com uma variante que eu vou dizer aqui. Ele falou sobre o Sínodo de Dort, mas o seu diferencial foi a análise feita dentro do Sínodo de Dort por meio da iconografia. Então, isso destacou de forma muito plausível, muito agradável a sua palestra. Inclusive, de todos os palestrantes, é o único que apresenta aqui imagens, até porque tem a ver com a sua palestra, e não diferente de todos os outros, vai a pergunta também para o pastor Vinícius, né? Que, aliás, pode abrir o seu microfone já. É isso. Dentro da sua análise iconográfica, voltando-se para o Sínodo de Dort, que foi praticamente a batida de martelo para sentenciar os arminianos daquela época. Qual a visão de Vinícius Couto, né? Qual a visão de Vinícius Couto, não. A visão do servo, do erudito Vinícius Couto, para os salvos em Cristo. Aonde o senhor faz essa ligação dos salvos em Cristo com a sua palestra, essa importância. Pastor, mais uma vez, muito grato pela sua presença. Amém, eu que agradeço, né? Boa noite aí para todos vocês, paz e graça aí para todo mundo, né? E foi uma alegria poder participar da programação toda. Aliás, antes de falar da palestra em si, que acabou virando esse capítulo aí também do livro, né? O livro como um todo, né, e o evento como um todo, essa ideia, né, de discutir aí a questão da salvação em Cristo, dessa questão da união mística com Cristo, né, que é uma chave muito importante para a gente percebe que o livro não é simplesmente mais do mesmo, né? Ele não está só repetindo coisas que outras pessoas têm repetido, falado, ele tem aí também, digamos, a sua originalidade, né? Tem algumas coisas que são novas, né, de certa maneira, então isso daí é muito interessante. O livro como um todo, né, traz aí esse aspecto, né, de comparar um pouco, né, os dois sistemas teológicos, tanto o calvinismo como o arminianismo. A gente tem aí isso sendo falado pelo próprio pastor José Roberto, que acabou de falar agora, a palestra que virou o capítulo aí do pastor Kleber Maia, né, relacionada à questão da perseverança dos santos, a questão da eleição condicional, também aí com o pastor Edi Hudson, né, e também uma análise da soteriologia pelo senhor, né, pastor Temer. Então, assim, realmente é uma obra de uma envergadura grande, a gente consegue, né, trabalhar aí temas grandes da teologia arminiana, sem simplesmente ficar apenas repetindo o que outros já disseram. Então, isso é um ponto interessante. E aí veio também esse desafio. Eu tenho estudado um pouco de história da arte, de iconografia, tenho achado isso bem legal, né? Tem sido um ramo de estudo diferente. E eu pensei na época, né, quando eu comecei a estudar isso, há praticamente 3 anos atrás, como que eu posso vincular isso ao meu campo de pesquisa? E achei legal, porque praticamente a gente não encontrava ainda muitos pesquisadores trabalhando isso dentro da área do arminianismo em si, e o meu desafio foi esse, tentar narrar um pouco, tentar conversar um pouco, né, sobre o que aconteceu no Sínodo de Dort, não apenas com as narrativas textuais, mas também com as narrativas visuais. A gente tem algumas obras de arte, né, tem panfletos, tem gravuras, que foram publicadas, que foram feitas ali naquela época, na altura do Sínodo de Dort mesmo. A maioria desses panfletos, eles são de caráter assim mais polemista, mais apologético, né? E o meu desafio foi esse, pegar um pouco dessas mais de centenas de iconografias, né, de obras de arte, de gravura, etc., e pegar algumas das que eu julguei sendo assim as principais, para explicar um pouco do que foi o Sínodo de Dort, que não foi apenas um sínodo para discutir a questão religiosa em si, mas que também tinha, né, envolvido ali alguns aspectos políticos, né, e o jeito de trabalhar a teologia também, além de estar amalgamado, né, misturado ali com a questão política, também tinha um viés mais intolerante. Então a gente pôde mostrar isso aí um pouquinho a partir dessas iconografias, da análise, né, dessas gravuras aí. Esse foi um pouquinho do trabalho que foi desenvolvido. Amém. Glória a Deus. Então, pastor,
Vinícius, ele falou de uma forma que eu acho que sintetizou a todos nós, né? O livro não é mais do mesmo, né? Ele é diferente do mesmo. Ele traz coisas que realmente é diferente. Aqui eu enredo, porque tenho sido mediador aqui, né? E eu acho que nenhum vai perguntar para mim, então eu vou perguntar para mim mesmo sobre a minha fala. A minha fala foi uma análise teológica, olhando sempre para o viés teológico, né, da soterologia no posicionamento arminiano. Então, eu procurei falar mais de dentro do meu quintal do que propriamente do quintal alheio. E uma das coisas que eu destaquei no livro, e que, a mim, tem muito a ver com a relação salvos em Cristo e a sua importância, é que a salvação, ela, no modo geral, além das 23 disciplinas envolvidas dentro do proto-evangelho do Gênesis 3,15, nós temos aqui algo que responde sobre a importância dos salvos em Cristo dentro da minha palestra. Encontra-se no texto de primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, o versículo 3 e 4, que é de conhecedor de todo leitor bíblico, que diz assim: porque isto é bom, é agradável diante de Deus. Não é só o diante de Deus, é porque Deus é o nosso Salvador. E o que é bom, que ele deseja, é um querer de Deus, não é um querer humano, né? Que todos os homens se salvem e venham não só se salvar, mas tenham conhecimento da sua salvação. Isto é importante. E aqui abre-se uma distinção muito importante dentro dessa passagem, inclusive eu trato no livro, e não é uma fala minha, é uma fala de um companheiro que eu não vou citar o nome aqui, mas que o que nos distingue dos calvinistas é que nós somos salvos e podemos abrir a boca e dizer que somos salvos, sim, em Cristo Jesus. Ao passo de que o calvinista ele tem problema nesta interpretação e nessa fala, uma vez que eles não têm como detectar, né, quem são os eleitos para estar, então, definidos a sua salvação. Então, esse é um aspecto que eu trabalho aqui no livro, entendendo que a salvação, primeiro, é um querer e um desejo agradável a Deus, e que nós somos apenas instrumento para ampliação desta visão da promoção, da disponibilidade da salvação para toda a raça humana, né? Eu não consigo entender, os meus amigos estão aqui, que podem me corrigir em público, um Deus que decreta alguém para ir para o inferno e alguém que depois vai julgá-lo porque ele mesmo mandou o camarada ir para o inferno. Eu não consigo associar bem essa questão. E a perseverança, que é tão importante aos nossos dias, só é possível quando eu acredito em alguém, essa possibilidade de me assegurar uma salvação. Então, eu persevero porque eu creio. E isso tem a ver com a doutrina arminiana. Eu trabalho em um dos tópicos aqui, quem leu a minha parte, construindo a sua salvação. Né? E como exemplo, a questão de Noé, né? Onde Deus manda ele construir a arca, e a arca é Jesus Cristo, simbolicamente trazida, e que nós, em Cristo Jesus, temos que abrir mão de tudo que está do lado de fora para centralizar a possibilidade real, autêntica e eminente da nossa salvação. Então, o livro, para você que está nos assistindo agora, para você que está com desejo ardente no coração de adquirir esta obra, você vai poder adquirir a obra no canal da Livraria Difusão, para Pentecostais Arminianos, ao qual nós temos a Livraria Difusão, que é www.livraria, tracinho, não é o underline, é tracinho, difusão.com.br, www.livraria-difusão.com.br. Mas você também, falando com qualquer um dos nossos companheiros, qualquer um, que todos são palestrantes, todos estão em eventos, certamente alguém vai querer, e tudo isso vai ficar centralizado com o site de Livraria Difusão,
E no caso, por exemplo, pastor Kleber Maia, que dá aula, pastor Edilson, pastor Vinícius, pastor José Roberto, ao qual os alunos queiram o livro, evidentemente que nós vamos fazer um apanhado, né, desses alunos e fazer uma confecção maior para negociar um preço melhor para os alunos. Então, fica aí a dica, né? Bom, agora, até para que nós tenhamos aí, nós já estamos com quanto tempo de live aqui? Deixa eu dar uma olhada. Se aqui marca... Não, aqui não marca quanto tempo, mas nós devemos ter aí já uns 30 minutos de live, e a ideia é realmente promover o livro. Como uma forma de interagir aqui, para que a gente faça depois as considerações finais, eu quero aqui criar um começo. Eu vou fazer a primeira pergunta para o pastor José Roberto. Assim que o pastor José Roberto, sucinto na sua pergunta, ele vai fazer a pergunta, fornecer a sua resposta, ele vai fazer uma pergunta para um outro companheiro, e assim sucessivamente até nós fecharmos o leque. Tá bom? Então, a minha pergunta para o pastor José Roberto é a seguinte. Pastor José Roberto, nós falamos aqui sobre a necessidade e a salvação em Cristo Jesus, né? Minha pergunta é, como cristão, como erudito, como homem pautado aí nas Escrituras, qual o conselho, qual a admoestação que o Senhor passa a esses novos que estão chegando, a esses nossos jovens, principalmente das nossas Assembleias de Deus? E quando eu digo Assembleia de Deus, eu não estou falando de bandeira de igreja, eu estou falando das assembleias, no modo geral, reunião dos santos. Não é? Qual o conselho que o senhor, como um homem de Deus, como um pastor preparado, o senhor deixa para a nossa juventude? Muito bem. Meu querido, que pergunta provocadora no sentido positivo do termo, né? Extremamente apropriada, porque nós estamos vivendo um momento, nos contextos eclesiásticos, nós estamos aqui numa live, né? Então, o contexto nós vivemos hoje num momento de disputa midiática, de projeção midiática. E também isso vai para o contexto das igrejas. Muitos dos nossos jovens se deixam influenciar pelo movimento, pelo fluxo da onda midiática. Então, o conselho, de forma bastante objetiva, que eu gostaria de dar para os mais jovens, é que tenham um pouco mais de cuidado em relação a tudo que escutam, a tudo que veem, a tudo que ouvem, avaliem os posicionamentos, leiam, busquem os fundamentos das nossas crenças e das nossas doutrinas, e como é algo que eu tenho defendido no capítulo que escrevi, a importância da gente entender de onde vêm as crenças, de onde vêm as perspectivas, e entender até que ponto essas perspectivas elas estão alinhadas com as Escrituras e, sobretudo, com o tema central, que é título do capítulo do livro, que é Cristo. Então, a importância de nós estarmos firmados em Cristo, criar alicerces, firmeza, para evitar se deixar levar pelas ondas e pelos movimentos que muitas vezes são passageiros. Sua pergunta agora para quem? Muito bem, eu vou me dirigir ao meu colega aqui, né, inclusive de estado, meu querido pastor Kleber, né, que eu já conheço há algum tempo, e há mais tempo. Pastor Kleber, nós temos também... Aliás, os dois são baianos, é isso? Nós dois somos potiguares. E assim, pastor Kleber, nós temos também um desafio, né, diante nós que somos ensinadores da palavra de Deus no contexto eclesiástico, que é o de esclarecer aos nossos irmãos algumas das doutrinas que às vezes elas entram no contexto evangélico, se disseminam em nosso meio, e as pessoas passam a defender como se algo fosse aquilo que não é. Eu vou ser bem preciso. A questão do arminianismo, que é o foco do nosso tema, da nossa palestra, do nosso livro. Como lidar com essa situação
de muitos irmãos na igreja que defendem um arminianismo que não tem base bíblica e nem mesmo na tradição arminiana. Como lidar com essa situação e como orientar da melhor forma possível esses irmãos? Muito bem, pastor José Roberto. A pergunta é muito boa. E essa, na realidade, é a tarefa do ensinador, do teólogo, do pastor, né? De levar o conhecimento às pessoas, e notadamente aos crentes, de forma que eles possam conhecer qual é a forma como as Escrituras apresentam as coisas e também conhecer a nossa tradição teológica. Então, o que nós vemos muitas vezes é que esse cristianismo mais popular, ele é formado a partir de muitas noções que alguém pega aí aleatoriamente na fala de na internet, e vai construindo um pensamento que muitas vezes não é nem coerente, né? Mas a grande tarefa que nós temos é exatamente de levar adiante trabalhos como este do livro Salvos em Cristo, dessas palestras. Aí está o grupo EBD em questão também nesta batalha, né, de levar o conhecimento bíblico e teológico às pessoas, de forma que elas possam conhecer, de fato, qual é a nossa tradição, o que ela diz, o que nós defendemos, à luz da palavra de Deus, que é o nosso manual de regra, de fé e prática, e, portanto, há uma necessidade e um valor muito grande nesse ensino, nesse esclarecimento, para que as pessoas possam ter uma clareza quanto à sua própria tradição e não ficar baseado aí nesses espantalhos que nós vemos. Então, vou aqui dizer da minha gratidão a Deus por todos nós estarmos envolvidos nesse projeto, porque eu sei que pessoas poderão ser esclarecidas e abençoadas com isso. A sua pergunta, pastor, para quem agora? Eu vou convidar o meu amigo pastor Vinícius Couto, que é um estudioso do arminianismo, tem se dedicado bastante a isso, também conhecedor da tradição wesleyana, mas ele esteve trazendo aí uma contribuição importantíssima sobre a questão da iconografia como parte daquilo que era uma provocação teológica, uma provocação também de ideias, né? E hoje nós vemos que as redes sociais têm sido utilizadas bastante para essas disputas, esses debates, e nem sempre, como também na iconografia da época lá do Sino de Dort, nem sempre havia um clima muito amistoso, nem sempre havia um tratamento muito cordial. Pelo contrário, às vezes a coisa era levada num tom pejorativo. E eu gostaria de colocar aqui a fala do Dr. Vinícius sobre essa necessidade de nós falarmos da nossa posição, talvez até de colocarmos uma oposição a outro pensamento, mas, ao mesmo tempo, como um cristão, num tom irênico, num tom mais adequado ao amor cristão, como é que a gente deve ver isso? Como o senhor corrigiria os panfletos da época de Armínio e hoje esse uso das redes sociais para esse fim? Maravilha, pastor Kleber. Pergunta também muito pertinente, né? Acho que, em primeiro lugar, a gente parte do ensino bíblico, né, na noção de que nós somos um só corpo, e é interessante como o apóstolo Paulo fala, né, dessa ideia da igreja como um corpo, desse organismo vivo, que se uma parte do corpo sente dor, o corpo inteiro sente dor. Se uma parte do corpo se alegra, o corpo inteiro se alegra, né? E a gente deveria pensar mais, né, no corpo de Cristo, na igreja realmente, né, como sendo esse organismo vivo, interdependente, ou seja, respeitando, né, os pensamentos que a gente tem de diferente,
e trazendo aquele lema, né, de uma unidade dentro dessa diversidade, que é bonita no final das contas, né? A gente tem uma diversidade que é bonita. Graças a Deus por isso. Se todo mundo se vestisse igualzinho, pensasse igualzinho, a coisa ia ser sem graça, né? Mas ainda bem que tem essa diversidade. Claro, sem abrir mão daquilo que é essencial, né, a fé cristã, que eu acho que isso também é outra coisa importante. Então, acho que, primeiramente, partir, né, dessas exortações da Bíblia, né, para que a gente ame uns aos outros, para que a gente realmente suporte um ao outro, e suportar não é no sentido, nossa, eu suporto você é chato, mas eu te suporto. Mas é de dar suporte, né? De ser realmente ali como uma árvore que está caindo, aí você coloca lá um pauzinho para suportar a árvore, para ela, né, conseguir ficar firme. Esse é o ponto que a Escritura traz para a gente. E eu percebo o seguinte, né, como bons arminianos, olhar até um pouco para o bom exemplo, né, que o próprio Jacó Armínio deixou em relação a essa tratativa, né, de amar os irmãos, de respeitar a diferença também. Eu tenho conhecido um Armínio um pouquinho diferente das obras de Armínio. Né, as obras de Armínio são essas obras que a CPAD publicou, né, que são obras assim muito mais filosóficas, né, com uma teologia mais escolástica, né, uma teologia mais difícil de ler. Mas eu tenho tido a oportunidade agora no doutoramento de ler alguma coisa das cartas de Armínio. Um Armínio brincalhão, um Armínio que, de vez em quando, né, entre aspas, aqui, faz uma zoeira, né, com o seu amigo Witten Bugart, né, um Armínio descontraído, um Armínio alegre, feliz. Não é à toa que o Bertius, né, lá na oração fúnebre, né, no discurso fúnebre, falou, olha, teve um camarada aí, esse tal de Armínio, parafraseando ele, né, de uma maneira mais contemporânea, que aqueles que gostavam dele ainda não conheciam o suficiente, e aqueles que não gostavam não conheciam ele, né? E é interessante, eu tenho conhecido esse Armínio mais bem-humorado, mas ao mesmo tempo também sempre respeitoso, e que levantava, de certa maneira, uma bandeira muito comum da época, né, entre alguns humanistas ali da Holanda, da liberdade de consciência, dizendo, olha, eu não quero impor a ninguém, né, o que eu penso, eu não quero impor a ninguém o que eu acredito, né, e reconhecendo que também isso deveria ser feito do outro lado. Ele se esquivou muitas vezes de entrar em brigas mais pesadas, por muitas vezes ele mesmo comentou que isso não seria nada frutífero, né? E Armínio, por mais incrível que pareça, por não ser um luterano, mas ele carregava também, né, um pouco dessa essência de fazer as coisas para a glória de Deus. Então eu acho que lá atrás, né, muitos calvinistas erraram, alfinetando os arminianos, colocando eles ali como coisas que não são, até monstruosas, né? Tem coisas bem pejorativas. Arminianos reagiram, né, com o passar do tempo, também trouxeram aí alguma coisa um pouquinho pesada, né? Colocando eles ali como dirigidos por demônios, em alguns casos e tal, né? Por mais que a gente entenda o lado reacionário, né? Mas também não foi muito legal, né, agir assim. E hoje a gente vê isso se respingando, né? Voltando a se repetir, a história se repete nas redes sociais. Nas redes sociais a gente vê muito disso ainda, né? Páginas aí que zombam um do outro, né? E uma coisa é a gente ter uma coisa bem-humorada, isso é cristão, né? Acho que isso é bom, a gente ter esse espírito bem-humorado, saber brincar, saber se divertir, né? O cristão ele não precisa ser carrancudo, cara fechada, a gente pode ter esses momentos de descontração, isso é muito bom, né? Não está gravado, gente, vocês não viram aqui o período preliminar, né? Antes da gente começar essa reunião, como que a gente se divertiu aqui, isso é bom. Mas existe uma diferença muito grande, né? Entre esse lado bem-humorado e a gente escarnecer do outro, né? Zombar do outro, né? Então, e é isso que o pessoal tem extrapolado, né? Alguns amigos aí, né, nas redes sociais, têm ido para o lado da zombaria, do escarnecimento, e acabam fazendo isso com a fé alheia, né? E seguindo aí o princípio bíblico, a orientação bíblica, pensando um pouquinho, né, com esse lado irênico, né, de Armínio, com a herança que a gente tem, inclusive, com outro bom arminiano, que é John Wesley, né? John Wesley, num certo tratado, ele falou assim, sua fé é igual a minha? A gente pensa igual? Você crê no mesmo Cristo que eu? Então me dá a mão, vamos embora. A gente não está aqui para ficar, né, se apegando e se digladiando e brigando por coisas que são secundárias na fé cristã, aqui já parafraseando um pouquinho do que ele quis dizer. Então esse é um pouco do conselho que eu daria, pastor Kleber, e espero, né, que a gente consiga aí, sem utopia, conseguir seguir um pouquinho desse caminho. Agora a sua pergunta, né? Agora a sua pergunta, manda borra. A minha pergunta vai lá para o pastor Edilson, também meu amigo aí, carioca. Também sou carioca, viu, pastor Edilson? É que eu já perdi o sotaque. Mas vai para você aí, meu conterrâneo. Uma pergunta
assim, ao mesmo tempo aparentemente simples, mas com a sua complexidade, né? A gente sabe que tem esse pessoal, né, que é muito apegado a determinadas tradições, né, determinados rótulos, né? Mas às vezes fogem de outros rótulos também. E o arminianismo tem sido um desses rótulos que o pessoal tem evitado, né? Talvez aí, principalmente por causa de associações erradas que desde a época do Sínodo de Dort eram feitas, né? Desde os dias de Armínio, antes do Sínodo de Dort, né? Que o ensino de Armínio ou que o arminianismo é uma coisa pelagiana ou semi-pelagiana, talvez para evitar esse extremo, algumas pessoas fogem do arminianismo. Querem fugir desse rótulo, como se fosse uma coisa ruim, negativa. O que você diria para essas pessoas aí que você vai conversar com ela, ela fala, não sou calvinista e nem arminiano, sou bíblico. Mas aí você vai conversar com ela e você pergunta, mas você acredita, como que você pensa sobre pecado original? Não, acredito no pecado original, na depravação total. E na eleição? Não, ela é condicional. Tá, e a expiação? Jesus morreu por todo mundo. E a perseverança? A gente tem que ir até o final, senão a gente pode perder a salvação. Não, mas você é um arminiano. Não, eu não sou arminiano, eu sou bíblico. Eu sou bíblico, eu sou bíblico. O que você diria para essas pessoas aí, meu amigo? Olha, primeiramente, obrigado aí, pastor Com Vinícius. todo respeito, sai dessa, Oi? pastor Edilson, sai dessa. Obrigado, pastor Vinícius, grande amigo aí, de muitas datas. Eu tive o privilégio de trabalhar junto em uma palestra aí, Encontro de Arminiano em 2017, pela memória. Enfim, de fato, isso é uma realidade. Nós até conhecemos os irmãos de Cristo, né? Homens de Deus, né? E pensa dessa forma, nessa questão de ter dificuldade de usar nomenclatura arminiana, né? E falando da nossa realidade aqui, né? Sou um assembleano, a pessoa tem dificuldade de falar, dizer-se arminiano, mas não tem dificuldade de usar o termo pentecostal. É uma contradição, porque é o seguinte, pentecostal, o termo, não está na Bíblia. O que está na Bíblia é festa de Pentecoste. Esse termo pentecostal é um termo que surgiu lá na Rua Azusa, lá com Iracema. Aliás, um termo pejorativo, mas que depois ficou até aí, nossos dias de hoje, aí, até mesmo como um termo teológico. Né? Então, eu diria o seguinte, bom, se você não pode dizer que é arminiano, não pode usar também outras nomenclaturas teológicas. Claro que eu falaria assim, de uma moda carinhosa, não de uma forma agressiva, até porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu diria o seguinte, que está se contradizendo em termos de usar a sua nomenclatura, porque, como eu falei, uns falam que é pentecostal, mas dizem que é arminiana, mas só nomenclatura teológica, qual seria o problema? Segundo lugar também, perguntaria qual seria a dificuldade. Né? E com certeza a pessoa diria, né? Muitas delas têm dificuldade de dizer que é arminiano por causa de espantalhos que algumas obras de suma importância teológica, mas que infelizmente quando apresentam o arminianismo fazem espantalhos, né? Que acontece que o arminianismo é semi-pelagiano ou que é pelagiano, enfim, todas essas questões todas que não é verdade acerca da teologia arminiana, né? Como eu tratei acerca da eleição condicional e ali para abordar a centralidade de Jesus Cristo, mas é uma questão condicional, ou seja, nós temos que estar em Cristo, né? Fora de Cristo não há como a gente ser salvo. Então, eu diria essas pessoas que elas, com todo carinho e respeito, né, que eu acho que seria bom procurar saber o que realmente é o arminianismo, né? E, de fato, muitas pessoas pensam como o arminiano pensa, mas muitas vezes não sabem. Então, a grande maioria das vezes as pessoas não usam o termo arminianismo porque realmente não conhece. Porque se de fato conhecesse, a pessoa diria, não, eu sou arminiano. Ou diria, não, eu realmente estou próximo com o Armínio, mas não usaria nenhuma nomenclatura. Mas se não é para usar arminianismo, não usa nenhuma outra nomenclatura, né? Que senão há uma contradição dessa questão aí. Conheço vários irmãos assim, né? O pastor Vinícius também conhece, mas, enfim, né? Vamos amar esses irmãos, né? Vamos respeitar, mas se não quer dizer arminiano, então também não usa a nomenclatura teológica também. Mas, enfim, prossigamos aí, e essa obra aí chegou em hora boa e será uma bênção aí para o nosso território brasileiro, para a Igreja de Cristo, enfim, vai ser uma bênção. A sua pergunta para o seu conservo agora, para a gente encerrar. Muito bem. Pastor Temi, o tema que o irmão abordou é um tema fundamental, não só do irmão, como de todos aqui, cada um dentro tem o seu espaço aí de suma importância.
E a minha pergunta, irmão, é o seguinte, uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo é interessante. Qual seria a forma de pegar esse assunto que o irmão abordou e uma forma de atrair a atenção daqueles na qual acha que não é importante se aprofundar do arminianismo? A gente sabe que por causa, às vezes, certos mitos, ou essa expressão, não sou uma coisa nem outra, sou Bíblia, às vezes as pessoas acham que não é importante. Mas qual seria a forma do irmão pegar esse assunto e chamar a atenção a esses irmãos que mostrar que é importante nós entendermos e estudarmos acerca do arminianismo? Realmente é bem interessante sua pergunta. Domingo último, inclusive eu vou subir o vídeo para o canal, eu estava dando uma aula de escola de EBD e durante a aula e tal, eu soltei uma rajada de línguas estranhas no aula. E estava sendo transmitido, enfim. E depois alguém me perguntou, né, sobre... pastor, o senhor estava pregando? Eu falei, não, mas eu estava dando uma aula, estava pregando. É que a nossa escola bíblica, ela parece que ao longo dos anos, ela foi perdendo um pouco da sutileza espiritual que dominou e impregnou a nossa escola bíblica. Pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo em aulas de EBD. Pessoas sendo tocadas sabe, sensibilizadas pelo mover do Espírito durante uma aula. Isso tem a ver com aquilo que todos nós aqui falamos agora. Os alunos que passam pelo pastor José Roberto, pelo pastor Kleber Maia, pelo pastor Edilson Fontes, pelo pastor Vinícius Couto, pelo pastor André Moreira, pelo pastor Temi, por muitos outros pastores que são voltados a esse foco acadêmico, eles são privilegiados. Em algum momento, há um despertar, uma sensibilidade para o aprofundamento. Então, quando eu comecei a trazer uma análise teológica, eu poderia, por exemplo, pegar a obra de Bavin, que é exaustiva, e contrapor um posicionamento calvinista para uma visão arminiana. Poderia ter pego Jack Cantrell e fazer uma análise daquilo que ele fala e trazer uma máscara daquilo que eu penso. Mas a minha intenção, ela foi primária. Aí repousa a minha intenção, é trabalhar na base. Porque nós temos tanto da linha calvinista arminiana, alguns que são metidos a saber. E esse é muito difícil você trabalhar. Então, quando eu começo com o proto-evangelho, nós temos um grupo de pessoas que nem sabe o que é isso. Mas quando eu começar a falar da arca, opa, quem nunca viu falar da arca de Noé? Então, qual o desenvolvimento? E é isso que eu imagino. Se o senhor prestou atenção na minha palestra, ela toda está voltada no aspecto teológico arminiano para o processo da arca. É o processo inicial, onde tudo dá sequência. Hoje eu vejo que você quer despertar alguém que chega, um novo convertido, cabe a nós, assembleanos, arminianos, pentecostais, trazermos a base inicial do conhecimento, por que aquele camarada está sendo salvo. Hoje nós preocupamos muito mais em trazer o conhecimento eclesiástico interno do processo interno da igreja, como dizimar, como frequentar os cultos, estar na escola bíblica, mudar a sua trajetória de roupa, mudar a sua forma de falar. Nós estamos muito mais voltados a isso do que pegar um bom livro, né, e trazer a ele para que ele possa estudar, se aprofundar e começar a pesquisa, sabe? Despertar o desejo da pesquisa. Então, o conselho que eu dei e a pergunta que eu fiz para o pastor José Roberto foi capciosa, foi nesse sentido mesmo, de nós tratarmos a nossa base, né? Porque existe um processo aí
dos não, eu prefiro usar essa terminologia aqui, dos não arminianos, para pegar a nossa juventude e tratá-lo. Eu posso afirmar, em número, gênero e grau, para todos os meus companheiros aqui, eu tenho algumas pessoas que eu dei aula em escola bíblica dominical e que foram seduzidos pelo tratar de pessoas calvinistas e hoje estão enveredados para o calvinismo. E não foi falta de ensino, não foi falta de orientação. Então, hoje, nós, no modo geral, nós precisamos focar isso. Claro que o pastor Vinícius, quando ele termina um doutorado, isso serve para um glamour pessoal, né? E trazer para a academia o reconhecimento de um esforço. Mas esse trabalhar, esse desenvolvimento dele, não vai atingir a base. O pastor Kleber Maia passou por isso recentemente, eu acompanhei, tive o prazer de acompanhar, de dar um dedinho mínimo ali, né? E se nós formos olhar para a nossa juventude, quantos estão como nós, num dia como hoje, cansados, chovendo, saíram direto de um culto aqui, como foi o caso do pastor, eu estou saindo do culto, estou estacionando o carro, estou falando com vocês, mas estou chegando. Pastor Kleber, olha, eu não conseguindo chegar porque eu estou dando aula, terminei o culto, estou dando aula e tal. Então, quantos estão com homens como nós aí? Então, a bandeira dos salvos em Cristo é esta diferença. O conselho que eu deixo aqui é que o nosso academicismo continue, vamos continuar, mas precisamos estar muito mais nas praças, na rua, no metrô, falando, pegando o evangelho, falando que Jesus é bom e mostrando para essa turma que Jesus quer que todos se salvem e que venham chegar ao conhecimento da glória de Deus. Né? Porque quando é para colocar o pé no barro, vai a Assembleia de Deus. Mas quando é para desfilar o terno novo, a rua já está asfaltada, os irmãos já estão todos bem sintonizados, cada um está com o seu carro. Né? Essas coisas assim eu gosto de distinguir porque é uma realidade. Sem contar que nos bastidores, os senhores sabem do que eu estou dizendo, muitos, não estou dizendo todos, não estou generalizando, mas muitos nos tratam como meninos. Né? E isso é desagradável. Minha contribuição é essa, que nós possamos ir mais a fundo para a nossa base, da nossa Assembleia, e a juventude que está chegando. Porque eu acho que quase todos aqui já têm mais de 45. Né? Quer dizer, outro dia eu estava com 19. Quando eu estava com 50, eu tive a síndrome dos 50, eu pensei que era brincadeira. Estou com 58. Aí. E os meninos estão crescendo. E os meninos estão 40. Crescendo. 40. Eu com 40 estava... Bom, deixa para lá, vai. Meus irmãos, é muito agradável. Nós já estamos certamente com mais de 1 hora de live. E eu quero, em meu nome, em nome do grupo EBD em questão, do grupo Pentecostais, do canal Pentecostais Arminianos, agradecer a todos os senhores, né? E que nós possamos, em Cristo Jesus, numa próxima conferência, me perdoe o pedido que eu vou fazer e vai ficar registrado aqui, né? Nós possamos integrar mais esse povo. E o que eu estou dizendo é integração, porque se nós fizermos o que eles fazem lá, nós vamos ter maior base. Nós não podemos chegar a ver o pastor Vinícius Couto ir num evento, foi convidado e não levar o pastor Kleber Maia. Kleber Maia está lá e não levar o Temer. Temer chegou e não levar o pastor Zé Roberto não levar o pastor Idilton, porque nós temos muitos companheiros aí, bons, que estão no anonimato. E os senhores sabem, esta obra saiu, foi por causa desse cabeção que empurrou. Amém? Quero deixar aí minhas contribuições, agradecimento. Pastor André, por favor, apareça, dê o sinal de vida aí, porque o senhor é o diretor do grupo EBD em questão, e nós agradecemos e louvamos a Deus. A nossa irmã que acompanhou todo o processo, toda a live, e que certamente outros canais, outros grupos vão copiar o que nós fizemos aqui.
Mas se for para a glória de Deus, façam isso mais vezes. Amém, meu querido? Amém, graças a Deus. Quero agradecer a todos os irmãos, agradecer ao pastor Temi Lima. Eu acho que eu não estou aparecendo aí porque eu sou o mais bonito, pastor Temi, da turma. Eu não concordo muito com essa ideia dos 45 anos, não, porque eu demoro para chegar lá, né? Ah, está explicado. Mas é isso. Deus abençoe, viu? A todos os irmãos. Vamos fazer uma oração? Quem vai ser o justo que vai orar? De repente, pedir o pastor André, já que ele entrou aí, pode orar conosco. Eu também acho que seria o pastor André. É bênção, é de Deus. Olha. Amém. Vamos orar, então. Jesus. Vamos orar, então. És tu aquele que havia de vir? E veio. Não estou tão belo como o senhor, não, com os meus 18 anos, mas estamos indo. Então, ore, por favor. Nós vamos ter uma bênção apostólica capixaba aqui. Eita, Jesus. E vamos Senhor, orar, só um minutinho, pastor. Só um minutinho, por gentileza. Irmã Kívia, a senhora está nos escutando? Está conosco? Sim, desde o início. Eu quero aqui pedir para a irmã deixe, como mulher, representando a ala feminina, não só do grupo EBD em questão, mas de toda a igreja que nos acompanha, as suas considerações e já pedir aqui o meu perdão por não tê-la colocado, mas como o foco foi do livro, mas eu não quero que a irmã passe aqui sem deixar uma palavra para as irmãs em relação à leitura, ao desenvolvimento e assim por diante. Palavra a irmã deixa para as nossas queridas esposas e irmãs em Cristo. Eita, Deus, é forte. Estou toda me tremendo, pastor. Me colocar numa incumbência dessa é dizer para as irmãs que não deixem de assistir às nossas lives, não deixem de acompanhar o grupo EBT em questão, que isso tem enriquecido muito a nossa fé. E essa palestra de hoje à noite, falando do lançamento do seu livro, Salvos em Cristo, meu Deus, foi céus abertos, muito enriqueceu a minha fé, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Amém, minha irmã. Amém. Pastor André, a oração. Amém, graças a Deus. Antes, pastor, eu quero agradecer rapidamente a todos os irmãos, irmã Kívia, pela presença, ao senhor pastor Temi Lima, pelo encabeçamento de todo esse projeto, pelo grande trabalho. Foi um dos que mais trabalharam, né? Aliás, o que mais trabalhou, porque além da palestra, teve a produção do capítulo e também todo o trabalho de editoração e esses termos técnicos que vocês utilizam aí na feitura do livro. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Temi, pela vida do pastor Kleber Maia, do pastor Edildson Fontes, pastor José Roberto, pastor Vinícius Couto. Faltou alguém? Edildson. Pastor Edildson Fontes, enfim, aos irmãos que nos ajudaram grandemente nesse projeto aí que Deus colocou no coração do pastor Temi. A Deus toda a glória e aos irmãos a minha oração e a minha gratidão. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esses momentos, ó Deus, que passamos juntos com os teus servos, nossos amigos, homens de Deus de coração aberto para a tua obra. Pedimos ao Senhor que abençoe a este projeto, a este livro, cujo propósito e principal objetivo é abençoar a vida de muitas pessoas, o esclarecimento de muitos. Nós oramos, agradecidos a ti, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Kleber, manda a bênção para todos nós, todo o Brasil, todos os ouvintes. Muito bem, queridos. Como eu aprendi aqui com um pastor presidente nosso, eu vou dar a bênção apostólica
cantada. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Glória! Louvado. Aprendi mais uma. Glória a Amém. Deus. Gostei. Deus é bom. Glória a Pastor Deus. André, amanhã o senhor me manda